E falando aqui de Jesus, né? Aqui está o livro sagrado da Palavra de Deus, que é onde fala lá que Jesus, um homem foi ter um encontro com Jesus, e o Senhor me dê a lembrança de eu saber, né? E aí muitas vezes eu faço meus vídeos gravando, falando de aquele que Jesus, Nicodemo, teve com Jesus, falando que Jesus, o que ele fazia só vindo de Deus. Ele era vindo de Deus que ele fazia aquelas coisas. E Jesus falando lá em João, capítulo 3, ele diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí ele falou mais na frente que aquele que não pode ver também não pode entrar. Porque o reino de Deus, o reino de Deus é do Senhor, só entra com a permissão dele. Muito vi Jesus dizendo que tem que nascer, mas as pessoas não estão se preocupando naquilo que Jesus disse. Eu já vi pessoa dizer que a Bíblia foi escrita pela mão de homem. Mas essa palavra, o nascer de novo, foi Jesus mesmo que falou e ela foi escrita. Esse nascer de novo está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Que esse nascer, ele vem a ser o batismo que Jesus ensinou. Jesus diz que a pessoa, para poder se batizar, ele tem que crer para se batizar. E Jesus diz: aquele que crê e se batizar será salvo. Mas o que não crê já está condenado. O mundo diz que crê em Jesus, mas não crê sem obediência, sem fazer aquilo que Jesus manda. Porque crê em Jesus, Satanás também crê que treme. Está lá no livro de Tiago, capítulo 2 e versículo 19, que os demônios creem que tremem, mas também não obedecem a Jesus. Se crer em Jesus é obediência, é andar no caminho de Jesus, é fazer aquilo que Jesus quer, não o que nós queremos fazer. Que o mundo nos oferece. Esse mundo oferece muitas coisas, mas é coisas que são podres, que não levam o homem a lugar nenhum. Que Deus tenha que nós tenha prazer de falar do nosso Deus. Eu tenho o prazer de falar do nome dele, porque ele é o nosso tudo da nossa vida. Eu não estou fazendo aqui, não, meu amigo, para me engrandecer, para crescer, que eu não sou nada. Eu quero só dizer uma coisa para cada um de nós. Que nós venhamos usar nossa sabedoria, nossa não, que nós não temos sabedoria nenhuma. Tudo que nós temos vem do nosso Pai. É Ele que dá o entendimento. É Ele que abre os olhos. Muitas vezes eu tive cego e hoje vejo. Aí muitas vezes as pessoas pensam que eu tive cego mesmo. Mas era cego para não ver a graça de Deus.
para não enxergar o que Deus está mostrando na sua palavra. Que o alimento da nossa alma é colocar a água, que é Jesus, onde ele diz: eu sou a água, quem tiver sede, vem a mim e beba. Vamos descer nessa fonte e vamos beber dessa água, para que nosso corpo não precise de outra água. Você, quando está com sede, você bebe a água, mata aquela sede, é tão bom, um prazer que você tem de ter bebido aquela água para matar a sua sede, né? Então, beber a água que Jesus diz que é a água, beber a água da vida, que é Jesus. Aí, nós não vamos ter outra sede, porque aquela água já matou a nossa sede, que é a água da vida, que é Jesus, né? E eu quero agradecer ao nosso Deus, agradecer ao nosso Jesus, por cada momento que Ele dá a nós todo dia para nós levantar o nosso fogo. Muitas vezes nós não agradecemos a Deus por o nosso rim, por o nosso coração, pelo nosso fogo de vida que Ele dá todo dia para nós, nesse seu dia respirando. Agradecer a Ele por tudo que Ele dá a nós. Que nós não venhamos ser as pessoas ingratas. A pior coisa é ingratidão. Nós ser ingrato ao nosso Deus, ao nosso Jesus e ao Espírito Santo da nossa vida. A palavra de Deus, ela fala lá em Mateus, se eu não estou me enganando, Mateus 7, 6. Se eu não estou me enganado, meu irmão. Se eu estou enganado, vocês corrijam aí na Bíblia, peça aí o Google aqui. O Google é meu ajudador aqui, eu peço aí as palavras de Deus aí, mas também eu não gravo nada, né? Porque eu não sei gravar nada na cabeça mesmo. E ele tem me ajudado, eu procurar a palavra que eu quero, ela está na Bíblia, eu vou lá, ele vai e bota aquela palavra para mim. Que diz que nós não podemos estar lançando o que é sagrado aos cães e não aos porcos. Eu pensava, meus irmãos, que era dar comida ao cão, aos porcos. Mas eu fui ver aqui na Bíblia, onde está escrito que essa palavra diz que os cães não são os animais, são aquelas pessoas que não querem aceitar a palavra de Deus. Que nós estamos jogando o que é sagrado aos cães e aos porcos. Porque um porco, você fala para ele, ele não dá nem atenção a você. É quando nós estamos lançando a palavra sagrada de Deus na vida de uma pessoa e ele está fazendo pouco daquilo que é sagrado. Mas eu também já fui um desse. Hoje eu não sou mais. Porque eu recebi o sagrado e não pisei mais em cima. Eu segurei ele com toda a minha força para estar aqui comigo. Oh, meu irmão, como é bom ter Jesus. Você pode ter sede dos prazeres desse mundo. Você pode beber hoje do prazer do mundo, mas amanhã você está com sede demais. Mas eu quero falar de uma água que mata a sede do homem para sempre, que é Jesus.
Ele é a água da vida. Ele esperou uma mulher que tinha sede, muita sede, mas era de homem. Mas ela teve um encontro com Jesus. E Jesus pedindo água a ela, e ela diz que Jesus não podia pedir água a ela, que ela era samaritana e ele era judeus. Eu não sei nem falar, meu irmão, mas estou falando para a honra e a glória do Senhor Jesus. Eu posso não contar a história toda porque eu não sei toda. E Deus, ele vai entender porque eu não sei. Eu nem estou tirando e nem estou aumentando a palavra dele. Mas eu peço a sabedoria e o entendimento do Senhor para que essa palavra ela chegue em cada coração. E vocês saber, meus amados irmãos, que eu estou falando com puro coração para vocês. O que eu quero que você receba é o que eu recebi, que é Jesus. Ele é a coisa mais linda na nossa vida. Glória seja dada a Jesus. Seja dada a meu Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É aquela mulher, quando Jesus pediu água a ela disse, se você soubesse quem estava pedindo água, você pediria água. E ele dava água, a água da vida. E aquela mulher disse, você não tem vazia e o poço é fundo. Como é que você vai tirar essa água da vida? E Jesus foi aquela mulher, nela lá. E Jesus falou, se você beber da água que eu der, você não tem mais sede. Aquela mulher falou para Jesus, Jesus, me dê dessa água para que eu não venha mais desse poço. E Jesus disse, vá chamar seu marido e vem aqui. E ela disse, eu não tenho marido. E Jesus disse para aquela mulher, você falou a verdade. Você já teve 5 e esse que você tem não é seu marido. O que eu entendo com essa palavra? Aquela mulher tinha sede de homem, mas ela teve um encontro com Jesus e ela matou sua sede com a água da vida. Quando você tem um encontro com Jesus, você pode ser o que for, mas você quer falar dele, você quer levar a palavra dele para aqueles que ainda não conhecem quem é Jesus. Está falando, mas eu sei. Você sabe o nome de Jesus. Mas conhecer o que Jesus é, conhecer o que Jesus pode fazer na nossa vida, transformar o homem, da água para o vinho, transformação de caráter e de coração. É isso que Jesus quer de nós. Que nós ande, não a nossa vontade, mas a vontade de Jesus. Eu não sei a sua sede, que sede que você tem. Eu só tenho uma para lhe dizer, que eu conheço aquele que mata a sede do homem, que é Jesus, a água da